Então, nós voltamos agora com a segunda parte. Eu vou tentar ser rápida, porque o Zoom ele tem um limite, acredito que meia hora de gravação. Então, não pode ser, tem que ser pouquinho mesmo. Então, nós chegamos agora no reino vegetal. Nós vamos ver o que o princípio inteligente adquire nesse reino, né? Então, ele tem nesse reino manifestações avançadas, ora, em relação ao mineral, né? Compostos de matéria inerte, são dotados de vitalidade, vida orgânica, não pensam, não têm percepções e nem sensações. Muitas vezes a gente acha, minha plantinha sente, quando eu converso com ela, ela se alegra. Quando chega uma pessoa, bota olhado nela, né? Não tem vontade, não tem consciência de si mesma, possui instinto natural e cego, instinto de conservação mecânico. Então, ela tem um instinto natural, que é o quê? Quando ela já está bem avançadinha, quase adentrando para o reino animal, tem aquelas plantinhas que você toca nela, ela se fecha, né? Dormideira. Aqui tem até no livro dos Espíritos falando nela, a Dioneia, que é a planta carnívora, né? Então aqui a gente vê bem o alfacezinho, que ainda é aquela bem paradinha. A planta carnívora, que já tem um aprimoramento melhor, né? E nós temos aqui no livro de André Luiz, esse livro aqui, que é Evolução em Dois Mundos, fica espelhado, fica o contrário, mas é Evolução em Dois Mundos. Tem um momento aqui bem interessante que ele diz assim, que o princípio inteligente agora nutre-se da clorofila, que tem um átomo de magnésio, precedendo a constituição do sangue, precedendo de que ele se alimentará no reino animal. Ou seja, a clorofila já está servindo como essa experiência de quando ele chegar no reino animal que tiver o sangue, ele já teve algum conhecimento sobre algo parecido. Está entendendo? Que coisa fascinante. Vamos para o reino animal. No reino animal também tem aqueles animaizinhos que estão mais para o vegetal do que propriamente para o animal, né? Eles ainda estão ali engateando. É muito bonito, porque o princípio inteligente não dá um pulo de um para outro sem ter aprendido, só quando ele aprende. Tudo que tinha para apreender naquele reino é que ele avança para outro. Então, vamos ver o que tem no reino animal, né? Constituído de matéria inerte, são dotados de vitalidade, têm uma inteligência limitada, com consciência de sua existência, de sua individualidade. E tem o instinto. E muita gente diz assim, o meu bichinho não, o meu cachorrinho sabe tudo, é muito inteligente, resolve as coisas, paga as contas de casa, né? Mas o que os animais fazem é quando você ensina, ele aprende. Porque os animais, a diferença dele para nós é porque eles não têm um pensamento contínuo. Ele tem um pensamento e volta, tem um pensamento e volta, ele não continua pensando. Então, eles têm, além do instinto, alguns animais praticam certos atos combinados, eles vão aprendendo por estímulo, por compensação, né? E aí existe, quando a gente fala em animais, é muito diverso, porque tem desde aquele animal selvagem, que vive totalmente do instinto, aquele animal doméstico, que foi apreendendo certas coisas, que se ele chegar mais para cá, ele consegue comida, que se ele chegar ali no terreno do vizinho, o outro bichinho pode querer pegar ele. Então, ele vai aprendendo muito pelo instinto. O instinto, gente, às vezes não, o instinto é mais assertivo do que a inteligência, porque o instinto jamais erra. O que uma abelhinha fez,
Todas as abelhas para sempre vão fazer o mesmo, porque é o instinto. Um animal percorre tantos quilômetros no mar para chegar a uma ilha e procriar. Ele procria, os que nasceram agora voltam. Como é que os próximos vão saber para onde tem que procriar? Eles vão de novo. Do mesmo jeito, os passarinhos, né? Então, é o instinto que não erra nunca. Esse instinto que a gente ignora. Quando chega no reino nominal, a gente ignora o instinto. O instinto que diz assim, se afaste de tal pessoa, se afaste, e você teima e vai, né? Seu instinto lhe avisando que aquilo não é bom, mas você vai. Então, os animais têm o instinto, a inteligência rudimentar ainda. Não há criatividade, não tem livre-arbítrio, tem a liberdade restrita aos atos da vida material. Mas ali a gente já vai aprendendo um resquíciozinho de amor. Porque você veja como os animais cuidam do filhote, como ele ama. Mas o instinto dele não tem a posse da mãe de dizer assim, não vai sair de casa não, você é meu. Não tem. O instinto dele, quando o filhinho dele está pronto, ele larga ele para o mundo. Ele larga ele na vida selvagem para ele aprender a sobreviver. É perfeito, o instinto não erra nunca. Chegamos no reino animal. E existe também os intermediários. Ele colocou aqui o macaquinho ali já pensando, começando, ensaiando, né? Para o reino nominal. O elo perdido. No livro de André Luiz também, que fala de tudo, viu? O livro de André Luiz é mesmo do Ato Mau Arcanjo. Ele fala de tudo. Ele fala desse elo perdido. Deixa eu ver aqui se eu consigo saber onde está. Tá certo? Ele fala aqui. Razão pela qual variados elos da evolução fogem à pesquisa dos naturalistas, por representarem estados de consciência fragmentária fora do corpo carnal, propriamente dito. Então, eles fogem das pesquisas dos cientistas, o elo perdido. É aquilo que os cientistas não sabem explicar, mas a gente aprende o quê? Que acontece no mundo espiritual. Também tem no livro de André Luiz, aqui em algum momento, quando ele fala daquele homem das cavernas. Esse homem das cavernas, quando ele desencarna, como é que ele fica? Né? Além desse estágio que tem para passar do animal para o hominal, que foi quando o homem se ergueu e virou dono de si, existe esse homem ainda muito primitivo. E André Luiz diz, quando ele desencarna, ele fica como uma criança perdida. Aí ele faz o quê? Fica perto dos seus, ali aconchegado nos seus encarnados, sem entender o que está acontecendo, até que ele reencarna de novo e vai recomeçando. O elo perdido o elo, é o elemento intermediário. Deixa eu subir aqui meu quadradinho. Que liga duas partes de um determinado sistema. A ausência de elos nesta transição deve ser a evolução, que se processa também fora da matéria. Eu vou trazer para vocês a conversa de Allan Kardec com o espírito de Júpiter, onde o espírito fala da vida em Júpiter, de tudo como é. E tem um determinado momento que ele fala dos animais. E nós percebemos que os animais em Júpiter são quase humanos. É uma coisa linda de se ver. A gente imagina, ai meu Deus, ai Jesus, se eu tivesse, né? Mas os animais lá também são tratados diferente, com muito respeito, porque ele já tem outro entendimento das coisas. É como se ele fosse um humano um pouquinho inferior. E os animais, eles têm já condições de fazerem trabalhos humanos lá.
Eu vou trazer para fazer esse apanhado de como é isso para vocês. E no reino nominal, chegamos. Aprendemos tudo que podia aprender passando pelos reinos. André Luiz fala de várias coisas, de que aprendeu em cada reino, né? Da sensibilidade, aí foi aprendendo o olfato, a sentir, aí foi aprendendo o tato, passando pelo reino vegetal, foi aprendendo no animal a conviver, a buscar o alimento, né? Como aprendemos a respirar. E eu dou sempre o exemplo que uma criancinha, um menino de 9, 8 anos, é difícil, é quase impossível ele pegar uma moto e sair pilotando. Que como foi? Ele aprendeu a andar no triciclo, na bicicletinha, ganhou uma bicicleta mais potente, com mais, né, coisas para ele usar. E quando grande, ele tem condições de se equilibrar numa moto. Mas se ele nunca tivesse visto uma bicicleta, seria impossível dele se equilibrar e sair pilotando uma moto. Do mesmo jeito é o princípio inteligente, né? Então, quando ele adquire tudo o que podia adquirir nos reinos, Deus cria o espírito simples e ignorante com essas habilidades para começar a desenvolver através das reencarnações. Mas isso é só o começo, né? Ele passa nessas encarnações. Deixa eu ver aqui se eu acho. Onde André Luiz nos diz 15 milhões de séculos. André Luiz nos diz aqui. Na Terra, horas no protoplasma na Terra, mais ou menos 15 milhões de séculos, a fim de que pudessem, como ser pensante, embora em fase embrionária da razão, lançar as suas primeiras emissões de pensamentos contínuos para o espaço cósmico. Então, esse homem, ele vai reencarnando no meio dos primitivos, né? Ele vai adquirindo habilidades, ele vai adquirindo. André Luiz nos diz que em algum momento a mãe se preocupa com o filho, com a família, em cuidar dos seus, em proteger. E ali a gente vai aprendendo, vai buscando a Deus, porque desde o homem primitivo a gente sabe que existe algo, aí busca na chuva, no trovão. E esse homem primitivo vai desenvolvendo o pensamento, né? Ele diz as faixas inaugurais da razão. Então, ali ele vai se aprimorando através das reencarnações, se desenvolvendo, adquirindo habilidades e se desenvolvendo também no mundo espiritual. Sua inteligência lhe dá consciência do futuro, percepção das coisas materiais, reconhecimento de Deus, conhecimento de Deus. E também esse homem adquire o livre-arbítrio. Ele vai aprendendo a usar o seu livre-arbítrio. E ele vai aprendendo também que ele é responsável pelas suas escolhas. No reino nominal, o princípio inteligente estagia na ameba. Eu não estou vendo tudo aqui. Adquire os primeiros automatismo do tato nos animais aquáticos, olfato nas plantas e gosto. Eu não consigo ver por causa do... Deixa eu ver se eu consigo... Não consigo ver essa parte. Mas aqui é como eu falei, o que tem André Luiz, que ele vai adquirindo, né? Ele vai adquirindo as coisas. Então, ele adquire principalmente o livre-arbítrio e as responsabilidades. Nas linhas da civilização, o reflexo precede o instinto. Este é a atividade refletida, está a inteligência, está por sua vez a razão e finalmente está a responsabilidade. Então ele vai se distanciando do instinto, porque ele vai aprendendo que nem sempre ele tem que usar o instinto, às vezes é melhor usar a inteligência.
né? E esta, por sua vez, a razão. E, finalmente, a responsabilidade. Aqui tem um homenzinho, desde o macaquinho até nós aqui no computador. Características principais deste reino: aparecimento do pensamento contínuo, que os animais não têm, livre-arbítrio, responsabilidade moral. Né? Tem pessoas, como nos animais e nas plantas, estão ainda mais para cá do que para lá. Tem gente que ainda está usando só o instinto, não está usando muita inteligência. Precisa reencarnar ainda, muitas vezes, para ir adquirindo a responsabilidade moral, para ir aprendendo as consequências, para ir aprendendo a viver com civilidade. Olha aí, tem gente ocupando altos cargos no nosso país que não tem civilidade para conversar com as pessoas, ter condições de ouvir, já quer partir para o instinto, né? Vontade de dar um murro. Tem gente em altos cargos, gente, que ainda está no instinto, próximo a nós. Às vezes a gente vê uma pessoa, estou falando de cargo mesmo, de profissões, e profissões tão simples, mas pessoas que já usam a inteligência, a sabedoria, mais do que o instinto. Mas tem gente que não, que ainda está quase lá no primitivo. Mas são o que a gente adquire, o que a gente já possui quando chega no reino nominal. Recapitulando, reino mineral, a atração, né? A aglomeração das moléculas. No reino vegetal, a sensação, a respiração. No reino animal, nós aprendemos o instinto e vamos tendo esses animais mais próximos dos humanos, já desenvolvendo a inteligência rudimentar. Mas existe a pergunta, que eu não lembro agora qual é, que Kardec pergunta dos espíritos, qual a diferença do animal para o homem. Os espíritos respondem que é a mesma distância do homem para Deus. Então, calma, você que acha que o seu cachorrinho está conversando, né? Calma. E o rei nominal, livre-arbítrio, pensamento contínuo, não vejo ali embaixo, mas depois do pensamento contínuo, ele vai adquirir a responsabilidade moral. E aqui esse bichinho nos dizendo assim, tem perguntas? Nós vamos encerrando por aqui. Eu vou deixar para mostrar no grupo, vou printar a conversa de Kardec com esse espírito de Júpiter, muito interessante sobre, para a gente tirar nossas conclusões do reino animal. E vou também deixar um clipe que eu fiz, que passa a imagem dos reinos, né? Muito bacana. Eu vou deixar isso para vocês. Vou encerrando por aqui os 2 vídeos da aula. E sempre com muita saudade, desejando que você fique bem, fique calmo. Jesus está cuidando de tudo. Pode ficar tranquilos, aconteça o que acontecer. Mesmo as pessoas que morreram estão todas sendo amparadas, está tudo organizado. Não tem nada atropelado, nada de qualquer jeito. Jesus está cuidando de tudo. Fique tranquilo, mantenha calma. Mesmo que as pessoas sofram próximas a você, ninguém passa pelo que não tem que passar, ninguém paga sem dever. Tenha paciência. Então, vamos às perguntas, vamos conversar sobre esse princípio inteligente que passou por esses reinos, tá certo? Um abraço e eu vou encerrando. Espera aí, deixa eu subir aqui o negocinho. Um abraço, gente. Obrigada.